Desculpa. Pronto. Então já está gravando. É, Então, pessoal, essa semana não teremos o nosso encontro na quinta-feira, porque estamos tendo hoje. Então, é no lugar da quinta. É só essa semana que vai ser na segunda-feira. Todas as outras próximas vão ser na quinta também, como foram as anteriores, das 7 às 8h30. Vocês já repararam que a gente sempre passa das 8h30, porque é muito difícil, né? Como o Kleber estava falando, reúne um monte de gente interessada, curiosa, que gosta de falar, que gosta de estudar e pesquisar. Aí já viu, né? Mas hoje vamos tentar ser pontuais. E agora já são 7 horas. Acho que a gente já pode ir meio que começando. E porque aí também quem entrar um pouquinho depois sempre pode assistir a gravação e ver, né, o que que tinha acontecido até então. Então, só reforçando. Novamente, esse encontro foi aberto ao público, então a gente não vai ter só alunos do curso aqui, pode ser que outras pessoas apareçam, não tem problema, podem interagir, fazer perguntas normalmente. É, esse encontro vai ser disponibilizado lá no módulo 3. Então nós estamos na terceira semana, que é o módulo 3 e é o módulo de ética. Então vai ficar lá no módulo, né? Lá no linkzinho do módulo, essa roda aqui gravada. E se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, sobre o funcionamento do curso, ou qualquer comentário, não só dúvida, inquietação, comentário, quiserem compartilhar alguma coisa, usem os fóruns do curso. Todo módulo tem seu fórum. Pode usar os módulos antigos também, né? Tipo, se o assunto for mais de legislação, podem usar o módulo 2 e tal. Ou, né, se for de funcionamento, podem usar o módulo 1, ou aquele módulo especial, se for um assunto mais anacrônico, digamos assim, em relação aos módulos. Mas usem os módulos do curso, os fóruns, para a gente poder estender esse debate, as conversas. E vocês viram que eu respondo super rápido, eu trago, né, informações. Então é isso. Faladas essas primeiras coisas, então eu queria agradecer muito a presença da Tayla e da Bianca. A Tayla está fazendo o curso também, então ela está aqui hoje como convidada, vai participar do nosso encontro aqui como palestrante, como debatedora. E ela também está fazendo o curso, então parabéns, Tayla, por, né, ter essa disposição de estar aqui com a gente. Obrigada, obrigada por estar fazendo o curso também. A Bianca também, já nossa participante de longa data, estava aqui com a gente semana passada, então hoje a gente vai meio que dar continuidade ao tema da semana passada, só que entrando um pouco mais assim, talvez em exemplos assim mais aplicados de como implementar métodos alternativos. Então a gente tem a Tayla aqui com um exemplo super prático de implementação, né, que ela vai contar para gente. E a Bianca também, né, com grande experiência já nessa área, né, tanto da parte regulatória, legislativa, quanto em questões de implementação mesmo, né, quais são os desafios e como que a gente pode impulsionar mais isso. E então é isso. Eu também vou falar um pouquinho. A gente não ensaiou nada, então vai ser uma coisa bem orgânica, assim. Eu acho que vai ser super, né? Logo já vai começar a pegar forma, porque nós três, né? A Tayla, a Bianca e eu, a gente conversa bastante, a gente trabalha juntas, volta e meia, então a gente acho que vai conseguir trazer para vocês coisas bem interessantes. Então fiquem à vontade, podem fazer pergunta, cortar, falar coisas. E eu vou passar a palavra para Bianca e para Tayla só, né, darem uma boa noite, se apresentarem e depois a gente pode começar com uma rodada. Eu tinha pensado de começar falando porque eu queria trazer algumas coisas que acho que vão dar gancho bom para vocês. Então, vamos começar. Pode começar, Bianca. Oi, gente, boa noite. Para quem estava aqui semana passada, já me conhece. Meu nome é Bianca Marigliani, eu sou bióloga, mestre e doutora em biotecnologia.
Trabalho aí há mais de 10 anos na área de métodos alternativos, principalmente de métodos in vitro. Atualmente eu sou principal sênior na Humane World for Animals, que é uma ONG de proteção animal global. Também represento o Ministério do Meio Ambiente no Conselho e sou atual coordenadora da Câmara Permanente de Métodos Alternativos. E é um prazer estar com vocês de novo aqui. Vocês sabem que eu sou fã do curso, então um prazer estar com vocês aqui. Com você, Tayla. Boa noite, pessoal. Então, eu sou médica veterinária. Eu trabalho no Laboratório Central do Estado do Paraná, no LACEN Paraná, e estou fazendo o curso da SEUA, porque eu também faço parte da SEUA institucional da Secretaria de Saúde do Estado. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar minhas experiências, né? E nossas, na verdade, né, Karen, Bianca, é, com a introdução e aplicação de métodos alternativos no serviço. Então, vai ser muito legal mesmo, Karen. A gente tem muita coisa para falar. Eu vi ali o Kleber falando ali um pouquinho antes que misericórdia, a gente fala demais, né? O Kleber estava falando dele, mas eu peguei para mim o chapéu. Vamos ver se a gente termina até 8h30 mesmo, mas se não terminar também, meus contatos ficam aí para quem quiser depois conversar, tirar alguma dúvida, entender um pouco mais da experiência de como foi. E estamos aí. Maravilha. Gente, eu queria começar compartilhando com vocês algumas coisas da minha pesquisa de pós-doutorado, que foi, acho que eu já comentei com vocês, que foi sobre as SEUAs, né? E para trazer um exemplo que eu acho que vai ser legal a gente comentar com vocês, que teve a participação da Tayla, da Bianca, eu queria começar com uma história, assim, né? Falando um pouco sobre o que eu encontrei, assim, na minha pesquisa de doutorado, de pós-doutorado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Eu não consegui compartilhar direto a tela do Canva, então eu vou ter que entrar lá, aqui. Tá, é rápido, tá, gente? Eu não vou ficar falando muito, mas só queria contar para vocês um pouco de como foi essa pesquisa. Então, na época que eu fiz a pesquisa, 2021, existiam 900 SEUAs registradas. Vocês viram que agora já são 1.130 lá, né? Então, naquela época eram 900 SEUAs. E eu consegui 369 respostas depois de feitas aquelas, né, descartadas respostas que estão erradas, que não valem e tal. Então, foram 369 respostas, que corresponde mais ou menos a 25% das SEUAs naquela época. Então, uma amostra bem representativa, né? 25% das SEUAs do Brasil. Alguém Karen, você deu falou? uma travadinha, eu acho. Não sei se foi para todo mundo. É, Deu uma travadinha e tem alguém com o microfone aberto. Sim. deixa eu ver se eu consigo fechar o microfone. Será que só eu consigo fechar? É porque você é moderadora, só você. Acho que sim. Eu mutei aqui duas pessoas, não sei se era alguma dessas, mas tá bom. Então, eu comentei que a gente conseguiu uma representação de mais ou menos 25% das SEUAs do Brasil, pelo tanto de respostas. Não sei se foi isso que travou quando eu estava falando. Então, é uma amostra razoavelmente representativa, né? E aí, desses respondentes, 84% são usuários de animais, o que também foi, né, bem converge bastante com os dados globais sobre isso. E as áreas que mais usavam, né, que as pessoas mais usavam animais era pesquisa básica. E aqui uma diferença do que a gente tem de global. O segundo maior uso era ensino. E geralmente, né, nos dados globais, é pesquisa básica, pesquisa aplicada, ensino vem lá para baixo, assim, no número de animais usados. E apareceu bastante pesquisa agrícola, diagnóstico de doenças. Olha aí, Tayla, pensando na pergunta que você deixou lá no fórum, né?
Muitas pessoas não sabem que diagnóstico de doença também é pesquisa científica, né? De acordo com a nossa lei 11.794, a definição de pesquisa inclui diagnóstico de doença, né? Que são testes diagnósticos. E aí, testes toxicológicos, né, apareceram essas formas de uso. A área de formação, principalmente ciências agrárias, então tinha muito veterinário, pesquisador, biólogo, o que converge com o que já era esperado, né, por causa das funções obrigatórias, mas a gente percebeu que não tem muitos membros na CEUAS para além das funções obrigatórias, que é veterinário, pesquisador, professor. Não tem outras, tem poucas outras formações, tipo direito, filosofia. E aqui muito interessante. Apenas 3,3% dos respondentes eram da Sociedade Protetora dos Animais. Então, embora a gente tenha uma lei né, que é obrigatório a participação de membros da Sociedade Protetora dos Animais e que fazem parte da composição mínima, poucos respondentes. Ai, peraí, gente, eu acho que eu vou ter que ver aqui se eu consigo mutar. Esse nós pagamos quanto? Alguém sabe quem que é? É a Milena. O áudio dela tá aberto. Tem hora que acho que deve estar sensível o microfone. Mas aqui tá, ela tá mutada já. Tá, acho que mutou, então. Mutou agora. Tá. É... Eita, agora isso aqui não fica pequeno. Pronto, ficou. É, E aí apareceram coisas assim, por exemplo, quando a gente perguntava se os membros, se tinha SPA, né? Se nasceu da pessoa tinha SPA. Então, uma parte razoável não sabia, alguns, né, falaram que era ausente, a maioria falou que tinha titular e suplente, ou só titular, mas mesmo assim, poucos SPA participaram da pesquisa. A gente não encontrou. Aliás, a gente encontrou uma associação significativa entre ser usuário de animais e minimizar sofrimento. Isso foi uma das coisas mais interessantes assim que apareceu. Então, né, a gente pode perceber que existe uma tendência de minimizar o sofrimento quando a pessoa usa animais profissionalmente, né, ou na sua prática. Pensando naqueles vieses lá que eu já comentei com vocês. E, né, tendências deliberativas aí, baixa atribuição de sofrimento, centralidade do benefício. O tema da substituição foi muito pouco mencionado, então, em uma das perguntas era sobre como deve ser feita a análise dano-benefício, o que que a pessoa acha importante. E aí, a maioria das pessoas valorizava mais a questão do benefício, e poucas pessoas falavam da substituição ou redução, por exemplo. E aí, tá, eu queria só trazer uma noção para vocês, qualquer dia, né, se der, a gente fala mais sobre essa pesquisa, foram 64 perguntas, então vocês podem imaginar, né, quanta coisa tem. E dessas 64, 7 eram abertas. Então tem muita coisa, assim, muita informação. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Tudo isso porque eu queria, né, para contar essa história agora para vocês, o seguinte. É muito difícil a rejeição de propostas. Eu não sei a experiência de vocês, nas CEUAs que vocês estão. Talvez o fato de vocês estarem aqui, né, se vocês são de alguma CEUA, já seja uma amostra meio enviesada, porque, né, já são pessoas mais preocupadas, interessadas, enfim. Mas é muito raro nas CEUAs ter rejeição de propostas. E como que isso se relaciona com a questão dos métodos alternativos que a gente vai trazer aqui? É, então, eu queria contar uma experiência que eu tive logo que eu comecei a participar de CEUAs. Eu estava em uma CEUA e apareceu, eu era relatora e apareceu um projeto para eu analisar, para eu relatar e dar meu. Ai, eu tô com frio, eu tô meio tremendo. Peraí, gente, deixa eu pegar aqui a blusa, senão eu vou ficar tremendo. E aí apareceu um projeto, e quando eu fui ler, eu pensei, nossa, esse é o projeto, é o caso mais fácil de
de rejeitar que eu já vi. Porque antes disso, eu já estava, né, eu conversava com muitas pessoas sobre substituição e o exemplo que eu sempre usava em aula, eu sempre usava esse exemplo em aula de um caso em que, de acordo com a nossa lei, com as nossas diretrizes, a gente deveria rejeitar, que seria para o diagnóstico da raiva. Eu sempre usava esse exemplo em aula. Aí eu mostrava por quê? Porque no caso do diagnóstico da raiva, existem métodos que são super eficientes, melhores e tudo mais, que são validados internacionalmente e então, nesses casos, as CEUAs deveriam rejeitar o pedido de uso de animais para o diagnóstico da raiva. E eu dava os exemplos. E eu citava vários artigos, e um deles falava sobre a barreira na substituição do uso de animais. E esse artigo que eu costumava citar é de uma conhecida, que é a Vanessa Bones, ela dá aula aqui no nosso curso também. Ela fez um estudo de custos do método in vitro na época e ela levantou que não era mais caro. Então, a razão pela qual a maioria dos laboratórios brasileiros não estava usando o método in vitro não podia ser, né, custo, porque não era mais caro. Então, ela, nesse artigo, ela indicava bastante essa questão das barreiras de para ter uma substituição de fato. Então, estava eu lá, e eu sempre usava esse exemplo em aula, falava que, de acordo com as nossas diretrizes, né, uma CEUA que fosse crítica e tudo mais, ela iria levantar a existência de métodos alternativos e a questão do custo-benefício iria aparecer, e esse caso, né, faria muito mais sentido ético, legal, científico, rejeitar. Até que caiu para mim. O exemplo que eu sempre dava em aula aconteceu comigo. E aí eu fui lá, eu já tinha muito material sobre isso, mas eu pesquisei mais ainda, porque, né, na ciência cada dia tem coisa nova, cada dia tem publicação nova, então eu fui lá, pesquisei, levantei tudo, levantei toda a argumentação e falei, não, né, se esse caso não for, né, se os outros membros da CEUA não concordarem comigo, eu não sei em que situação queriam concordar, porque eu tinha todos os argumentos, científico, ético, de custo, de eficiência, de rapidez, enfim. E aí, não concordaram e o projeto foi aprovado. Não posso entrar muito, né, mais em detalhes, mas daí eu percebi que só mais uma coisa. Ai, gente, eu falo demais. Aí, outra situação, né? Com muitas pessoas, a gente discutia essa questão do Conselho ter que reconhecer métodos alternativos. E muitas pessoas são muito contra isso e questionam muito isso. Por que o Conselho tem que reconhecer os métodos que são internacionalmente validados? Por que não basta eles serem internacionalmente validados, né? E aí, juntando a nossa lei 9605, que fala dos recursos alternativos, as diretrizes do Conselho, que fala que se tiver método alternativo, ele tem que ser priorizado e tudo mais. Por que que precisa passar por esse reconhecimento do Conselho, né? Então, muitas pessoas questionam, criticam isso, e eu era uma delas. Eu criticava bastante e pensava, deveria ter um reconhecimento automático para um método que já está internacionalmente validado, né? Mas aí eu entendi que agora juntando com o que eu estava falando antes para vocês sobre as CEUAs, a cultura, né, o costume das CEUAs é não fazer o que não é obrigatório, quando aquilo envolve barreiras. Então, eu percebi que enquanto não fosse obrigatório, né, enquanto os métodos alternativos do diagnóstico da raiva não fossem reconhecidos pelo Conselho e, portanto, se tornassem, né, praticamente obrigatórios, a Bianca explicou bem para a gente que não é totalmente, né, que até ela colocou como um mito, né, dizer que é obrigatório, mas é quase, né, que enquanto o Conselho não reconhecesse os métodos e não se tornasse
né, injustificável, não substituir, dificilmente as CEUs teriam, digamos assim, eu vou usar essa palavra entre milhões de aspas, não teriam coragem, as CEUs não teriam coragem de rejeitar. Ainda mais quando entra, a Tayla trouxe essa questão muito interessante também. Ainda mais quando entra numa questão que é saúde pública, porque é como se a gente estivesse questionando a importância de fazer o diagnóstico da raiva, que é uma doença praticamente 100% letal. Só que não é isso, né? E aí é isso. Eu dei esse começo aí, agora passo a palavra para as minhas colegas. Não sei quem de vocês quer começar. Eu acho que seria bem interessante até ela contar a história de como aconteceu, principalmente por que que ela se interessou, como é que foi o processo todo. Aí eu posso tirar dúvidas depois se tiver alguma coisa em relação ao próprio âmbito do conselho. Então, tá bom. Eu comecei a trabalhar no LACEN em 2013. Então, vou contar a historinha, porque a historinha é muito boa, ela dá todo o contexto para a coisa. E, assim, sempre, desde que eu entrei na universidade, eu sempre sentia empatia pelos animais, aquela coisa que a gente estava conversando lá no primeiro encontro, é, do choque, né? Da pessoa que entra para fazer veterinária, ela pensa, nossa, eu vou cuidar dos bichos, os animais são os meus pacientes, eu vou ter esse cuidado com eles. E na hora que você entra na faculdade, a coisa tem vários outros lados que você, como adolescente, sonhador, nunca imaginou que fosse cair ali naqueles outros aspectos, né? Então, beleza, tinha muita empatia, aquela coisa toda. Comecei trabalhando com clínica médica e cirúrgica de animais de companhia. Sofria horrores com qualquer coisa que acontecesse com os meus pacientes, né? E acabei passando em concurso público, primeiro para trabalhar numa prefeitura daqui do Paraná, com fiscalização de maus tratos. Então, acabei caindo na Secretaria do Meio Ambiente para fazer esse trabalho, e é uma cidade que tinha muitas pessoas trabalhando com coleta de lixo seletivo, e eles utilizavam os cavalos, eles tinham um programa que era dos carrinheiros, e usavam como força motriz os cavalos para fazer o transporte, né, do material reciclável, e já ali eu já falei, beleza, vou trabalhar com fiscalização aqui, mas eu tô vendo que tem muita gente vindo procurar, pedindo para eu cuidar do cachorro, ver o que está acontecendo com o gato e tal. E daí, nessa prefeitura, a gente já fez o primeiro consultório para atendimento ao público de baixa renda, então a pessoa tinha que ter um cartão cidadão. E pensa na confusão que eu arrumei naquela cidade, porque muitos veterinários viram como uma coisa ruim, né, ter um atendimento público e gratuito. E daí, quando eles viram que muitas pessoas que nunca iam levar o cão e o gato para lugar nenhum para ter um atendimento veterinário, né? Quando essas pessoas começaram a procurar eles, porque eu falei, olha, o meu domínio vai até aqui, é um atendimento de consultório. Eu estou dando para vocês noções de como não pegar doenças dos seus bichos, não passar doenças para os seus bichos, de que teu bicho precisa de um tratamento aqui assim a mais, tal. Mas são só noções, aqui assim é coisa de consultório, coisa mais complexa, vocês vão ali procurem um colega veterinário. Ah, nossa, então é importante levar o bichinho para tratar? Gente, é importante. Pois bem, fiquei 3 anos trabalhando nessa prefeitura e acabei passando no concurso da CESA depois e assumi trabalhando no nível central da CESA. Lá no nível central, eu comecei a trabalhar num centro de respostas rápidas à emergência, urgência e emergência em saúde pública, que a gente atendia, a gente articulava tudo, é o CIEVS o nome desse local. A gente articulava todas as ações que envolvessem
um enfrentamento a alguma questão de saúde, até desastre mesmo, então agravos e doenças e desastres, e que fossem emergentes ou reemergentes. Então, por exemplo, eu fazia o trabalho de campo para vigilância da febre amarela. Então, a gente ia com essa equipe de campo. A gente recebeu o relato de que teve morte de bando de bugio, que é um dos nossos sentinelas lá para febre amarela. Então, beleza, vamos lá fazer a vigilância, buscar esses animais, onde foi que aconteceu, buscar relato da população e tal, e fazer o monitoramento laboratorial, tudo isso. Acontece, eu entrei em 2011 na CESA. Em 2013, a gente teve aqui no Paraná a introdução de uma doença que é muito grave, muito severa, para humanos e para alguns animais, algumas espécies, que foi a leishmaniose visceral. E daí eu fiz parte dessa equipe de campo, que foi fazer os primeiros levantamentos, tal, lá na região de Foz do Iguaçu. E acontece que a gente coletou um monte de amostra e o LACEN não tinha na rotina um médico veterinário para fazer esse diagnóstico. Todas as amostras iam ser enviadas lá para o Laboratório de Referência Nacional, que é um laboratório lá em Minas Gerais, que é a FUNED, e a gente estava sem um veterinário no LACEN. Eu falei, olha, eu tô afim de fazer essa parte laboratorial, já que não tem um veterinário lá, vamos conversar com a diretora do LACEN e ver se eu posso assumir ali esse papel para fazer o diagnóstico da leishmaniose visceral. Fui muito bem recebida, fui para o LACEN, fui muito bem recebida, consegui fazer a transferência para lá. E chegando lá, eu conheci a médica veterinária Temis, que estava fazia quase um ano fazendo o diagnóstico da raiva lá. E daí ela, na primeira semana, ela chegou e falou assim para mim: olha, Tayla, sei que você veio para cá para fazer leishmaniose visceral, né, canina, que o cão tem um papel importante, né, nessa doença, mas eu tô me aposentando daqui um ano, então você vai herdar a raiva também. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Mais trabalho, mas vamos ver o que é, né? E aí, além do treinamento para leishmaniose, eu acabei fazendo treinamento para raiva ali também com a Temis, e eu fiquei horrorizada. Então, a primeira impressão foi assim, gente, o que estamos fazendo? Como que a gente faz o monitoramento, a vigilância de uma doença tão importante como essa, utilizando ainda inoculação intracerebral de um diluído de uma amostra suspeita dentro da cabeça do camundongo. Como que é isso, né? E daí, assim, bem ali quando eu entrei no LACEN, eu estava namorando começar um mestrado e estava tudo desenhado para eu fazer com a leishmaniose visceral. Poxa, né? Uma doença que tinha acabado de entrar no estado do Paraná, estava todo mundo de olho. Professora Vanette, para quem não conhece, professora Vanette é referência, né, em vários estudos de parasitos, mas em leishmaniose visceral ela é referência nacional e internacional. Então eu estava em contato com ela. Então, assim, tanto o meu trabalho no LACEN quanto o meu mestrado estavam voltados para leishmaniose visceral. E aconteceu que eu entrei no LACEN e eu vi aquilo ali da raiva. Eu falei, gente, não pode ser. Tem que ter uma alternativa para isso daí. E eu larguei a leishmaniose visceral de lado lá do mestrado e eu comecei a estudar, a ir atrás de informações sobre a raiva, sobre o diagnóstico da raiva. Enquanto isso, estava tocando o trabalho, né, no LACEN mesmo, estava tocando trabalho com a leishmaniose visceral, mas estava também ajudando na raiva. E buscando informação, conversei com a colega que treinou a Temis para assumir o lugar dela antes de eu chegar lá. E essa profissional era uma farmacêutica que há 30 anos já trabalhava fazendo diagnóstico da raiva. Então, ela treinou a Temis e acabou me treinando também. Mas daí eu fui conversar com ela, falei assim, olha, Anaclete, a gente não tem uma alternativa, né,
para mudar isso daqui. Aí ela falou, mas por que vai mudar? Eu falei, olha, você não sente um peso muito grande de ter que usar, para cada amostra a gente usa 8 camundongos, né? Que, poxa, a princípio são saudáveis e assim, no final do experimento, ou esses animais vão morrer de raiva, ou eles vão morrer por algum acidente na inoculação intracerebral, ou a gente vai fazer a eutanásia deles. Então a gente está condenando esses animais de qualquer forma, né? E, poxa, a gente recebia 5.000 amostras por ano naquela época. Então, tentei argumentar isso com ela, né? Ela falou, mas por que eu vou mexer num diagnóstico, num protocolo, numa metodologia que vem funcionando muito bem há 30 anos? Para quê? Aí eu falava, poxa, né? Mas os camundongos dela... Não, mas Deus fez os camundongos para isso. É a frase que eu ouvi inúmeras vezes. E não foi só da doutora Anaclete, foi de outras pessoas ali. E assim, eu vi o desespero na Temis, porque a Temis compartilhava muito comigo dessa dor, nós duas veterinárias, né? E até então o diagnóstico era feito por farmacêutico, então ali já estava errado, né? Porque se você vai trabalhar com um diagnóstico que é feito a partir de amostras em animais, a princípio é um veterinário que tinha que ser responsável, né? Mas enfim, a Temis já estava lá, mas o contexto que a gente tinha era dos colegas falando exatamente isso. Para que eu vou mudar uma metodologia que vem funcionando há 30 anos e que foi parte fundamental para a gente conseguir controlar a raiva urbana no Paraná? Porque faz décadas, muitas décadas, que nenhum humano no Paraná tem raiva, né? E a vigilância laboratorial é um fator que contribui muito para isso. Então tá, então eu já entrei com um balde de água fria em cima de mim, falando, não, aqui a resistência é essa, não vamos mudar nada. Inclusive, eu vi essa frase, enquanto eu estiver no LACEN, a metodologia não vai mudar. Não vai ser uma pessoa que acabou de entrar que vai mudar isso, né? Então, tava lá, eu e a Temis sofrendo, mas a Temis já tinha falado, eu vou ficar só mais um ano, depois é contigo. E eu não me conformei. Então, eu mudei o meu tema do mestrado e falei, nós vamos fazer alguma coisa para mudar isso daqui aqui no LACEN. Eu sei que é um laboratório só no Brasil inteiro, pensando em vários laboratórios que fazem esse diagnóstico Brasil afora, né? Mas é a minha carreira, é o meu futuro. Eu não vou conseguir conviver com mais 30, 35 anos fazendo isso daqui. Fazendo a inoculação intracerebral, 3 vezes por semana trocando a cama dos camundongos, trocando a água, dando ração para eles, para no final eu ainda ter que fazer eutanásia numa câmara de gás. Então, era o sofrimento deles, era o meu sofrimento. E isso foi o combustível mesmo para me fazer mudar tudo o que eu tinha planejado ali para mim profissionalmente e ir atrás de ser essa a minha bandeira. E essa foi a minha bandeira mesmo. Eu tive que ter essa mesma conversa com outros colegas do LACEN e também com as minhas chefias, a chefia imediata e a direção. E a princípio ninguém queria abraçar aquilo. Mas ao mesmo tempo, minha chefia falou assim: você quer tentar? Fica à vontade, né? Apoiamos que você estude isso, mas não tem nada garantido. Então tá bom, então vamos atrás. E daí eu comecei a procurar informação de onde vinha realmente as diretrizes, que são as que importam para quem trabalha no serviço de saúde, e que são diretrizes que são verticais. Então, eu trabalho, né? Eu sou do SUS, o LACEN é do SUS, é um laboratório de nível estadual. Acima da gente, pensando hierarquicamente, está o Ministério da Saúde, que é o Serviço Nacional, né, de Vigilância em Saúde, e pensando internacionalmente, está a Organização Mundial de Saúde e também a Organização Mundial de Saúde Animal, né?
Então, eu fui pesquisar ali, subir a escada, né? Esses outros órgãos, essas outras instituições, elas falam alguma coisa de outros métodos? E daí eu comecei a ler que sim, a Organização Mundial de Saúde, ela tinha publicação, que é o Laboratory Techniques, que é técnicas laboratoriais, só para o diagnóstico da raiva, que é um documento elaborado pelos que eles chamam de experts no mundo inteiro, em centros espalhados também pelo mundo inteiro. Então, os estudos que eles publicam ali são estudos multicêntricos, baseados em estudos multicêntricos. Então, não é de uma realidade pequenininha, é do mundo inteiro. E estava lá, desde 1986, a gente tinha de uma reunião de experts dizendo que o isolamento viral em cultivo celular era uma técnica adequada para o diagnóstico da raiva. Falei, mas pera lá, o troço tá aí faz 30 anos e a gente não tá usando por quê? Por que cargas d'água? E eu realmente não entendia isso. Fui atrás das informações, né? Fui atrás do CDC, que é o Laboratório de Referência Internacional para a Organização Mundial de Saúde no diagnóstico da raiva. E as informações deles era que assim, olha, realmente o diagnóstico por meio do cultivo celular, o isolamento por meio do cultivo celular, ele pode ser promissor, mas a gente tem a gente tem alguns problemas, alguns impedimentos aí que fazem com que a gente use ainda camundongos. Então, nessa época, o CDC ainda usava exclusivamente camundongos. A técnica de isolamento por cultivo celular era uma técnica que eles usavam em paralelo. A que dava o diagnóstico para eles mesmo era a imunofluorescência combinada com o isolamento em camundongos. Mas eles me falaram muita coisa, mas não me explicaram por quê. Eu queria saber por quê. E não encontrava a resposta do porquê. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou fazer o meu estudo empiricamente aqui, vou usar como base, lógico, todos os estudos que já tem aí disponíveis para montar o protocolo, mas vou tentar fazer aqui no LACEN com as minhas amostras. E é bom que lá no LACEN a gente armazena, a gente guarda todas as amostras positivas de raiva. As que são negativas, após um período a gente pode descartá-las, mas as positivas a gente guarda para sempre. Então eu tinha um banco, um biobanco muito grande para poder testar, para poder fazer o estudo comparativo entre o diagnóstico em camundongos e o isolamento em cultivo celular. Acontece que para aprender a técnica mesmo, o Instituto Pasteur de São Paulo, é o nosso laboratório de referência para ensinar as técnicas que a gente usa na rotina do diagnóstico laboratorial nos LACENs. E eu conversei com o pessoal lá do Pasteur e eles falaram, não, a gente está fazendo isolamento em cultivo celular. Venha para cá ser treinada e venha entender. E eu fui para o Pasteur e daí eu entendi o que são os gargalos, quais eram os problemas do isolamento em cultivo celular. Enquanto eu estava lá fazendo o curso. Oriundas de cães, de gatos e de morcegos, o isolamento viral em cultivo celular ele tem um resultado tão bom ou até superior ao isolamento em camundongos. E isso é muito bom, porque são exatamente as minhas amostras que eu recebo no LACEN. Entretanto, para o isolamento em amostras oriundas de equídeos, é bem complicado, porque a amplificação viral em cultivo celular para o vírus da raiva, quando a amostra é de equídeo, ela tem uma positividade mais baixa, significativamente, frente ao isolamento em camundongos. E daí, por que daí o Ministério da Saúde nunca veio e falou assim, olha, gente, façam o isolamento em cultivo celular? Porque a maioria dos laboratórios de saúde pública, eles não têm essa divisão que a gente tem aqui no Paraná. No Paraná, as amostras que são de animais suspeitos de raiva em meio urbano vão parar lá comigo, no LACEN.
Então, são amostras de cães, de gatos e na sua maioria, morcegos. Entretanto, as amostras que são de animais de produção, elas vão para o laboratório Marcos Henriette, que é da agricultura. Então, a gente tem essa divisão aqui no Paraná. E então, para mim, o cultivo celular, o isolamento e cultivo celular ia ser perfeito. Mas para as minhas colegas do Marcos Henriette, já nem tanto, porque elas recebem amostra de outras espécies, entre elas dos equites. Então, eu entendi o porquê do Ministério da Saúde não ter determinado que houvesse essa alternativa, pelo menos, né? Que não fosse uma obrigação, mas que fosse uma alternativa, porque essa metodologia do isolamento e cultivo celular não estava nem no escopo do, do, do manual da saúde, junto com o Pasteur, escreveram e disponibilizaram para a gente. Então eu falei assim, beleza, agora eu entendi, e eu entendi que para minha realidade aqui do LACEN tá ok. Então vamos pregar bala nisso daqui. Então eu fiz o meu mestrado nisso daí também. Fiz o meu mestrado em ciências farmacêuticas, não fui para a veterinária para fazer esse mestrado, porque na minha cabeça era diagnóstico laboratorial, e isso é uma coisa da farmácia. Olha só, né? E eu acabei indo, então, fazer o mestrado nas ciências farmacêuticas e, por uma sorte, uma alegria minha e do destino, eu acabei indo fazer a disciplina de bem-estar animal com a professora Carla Molento, para que eu pudesse utilizar os camundongos como uma prova padrão ouro em comparação com o isolamento viral em cultivo celular. Veja, eu não estava pensando em bem-estar animal em relação à substituição da metodologia. Eu fui fazer a disciplina para poder usar os camundongos no trabalho, nesse trabalho de comparação de uma coisa com a outra. Eu não estava pensando que bem-estar animal seria substituição. Olha só. Então, meio que caí de paraquedas ali na disciplina da professora Carla, e aí conheci a Vanessa Bones, que a Karen tinha mencionado, né, do artigo, das barreiras, né, do porquê que não estavam mudando a metodologia, que tem realmente a questão das barreiras. E usei muito do trabalho dela, inclusive, bebi muito da água aí do trabalho dela para poder escrever o meu artigo do mestrado. E durante o mestrado, aí a minha chefia imediata mudou de ideia, falou assim, nossa, Tayla, muito legal, vamos parar de usar camundongo aqui, porque camundongo é muito caro mesmo. Então, ela mesma já foi vendo, com os estudos comparativos que eu estava fazendo na prática ali com ela, planilha do Excel, fazendo ponto a ponto, olha o quanto que gasta para a gente manter, né, o diagnóstico com os camundongos, e olha o tanto que gastaria para a gente ter o diagnóstico com isolamento em cultivo celular. E olha como que ia ser muito mais rápido, né? O isolamento em cultivo celular, em 4 dias você tem um resultado. Os camundongos era até 30. Então foram vários argumentos ali. E a minha chefia, beleza, né? Vamos comprar equipamento, vamos atrás disso para a gente fazer a substituição aqui, já que se aplica. E daí a gente conversou com o Ministério da Saúde e eles não aprovaram. Falaram, não vai ser reconhecido. Então a gente tinha uma resistência daí do Ministério da Saúde. E a minha chefia falou assim: não, você comprovou aqui pra gente, tá aqui os teus dados, as informações que você conseguiu, que consegue ser tão eficiente quanto, aliás, que o resultado tem uma acurácia tão boa quanto o do isolamento em camundongos, mas você tem uma eficácia melhor porque você libera o resultado mais rápido. Então, para a saúde pública é perfeito, é isso que a gente quer. E além de tudo, vai ser mais barato. Então a gente vai passar por cima do Ministério da Saúde. Ok. Entre a gente ter todo esse desenho dentro do LACEN e, de fato, virem os equipamentos e os insumos, se passaram 4 anos, gente. E não vinham os equipamentos. A gente pedindo licitação, aquela coisa toda, processo que parava no meio do caminho, e daí entra a morosidade dos processos públicos, infelizmente. E daí, no dia 26 de dezembro de 2018,
veio o microscópio, que era a última coisa que estava faltando, porque é um microscópio específico, ele é de fluorescência, mas ele é de fluorescência invertida, porque a gente faz a leitura em placa, não é em lâmina. E veio, gente, foram 4 anos, tá? Porque foi em 2015 que a gente começou, então foi o ano de 2015, de 2016 e de 2017, no final de 2018 veio esse equipamento. Então veio numa época de recesso e tal, eu não ia conseguir implementar a técnica, porque eu ainda ia ter que comprar os insumos, a gente precisava que tivesse os equipamentos todos montados, né? Então falei, em janeiro a gente começa aí a arrumar as coisas, a casa, para implantar essa técnica. E lá no LACEN teve alguns outros problemas em relação à mudança de chefia, bem nesse período. E daí a gente não estava conseguindo ir para frente com a aquisição dos insumos. Eu falei, gente, eu andei até aqui, não é possível que eu não vou conseguir substituir por entraves internos. E daí, no mesmo momento, foi no mês daí de fevereiro de 2019, foi 2 meses depois que eu consegui o microscópio, que a gente conseguiu o microscópio, a Organização Mundial de Saúde lançou um novo Laboratory Techniques atualizado da reunião de experts, falando que reconhecia o isolamento em cultivo celular como uma técnica padrão ouro, e também a PCR em tempo real. E nisso eles foram bem específicos em relação à PCR na metodologia que estava ali na publicação ali deles. E acontece que, nesse momento que teve uma mudança na minha chefia, a pessoa que assumiu a minha chefia ali direta, o doutorado dela foi feito no CDC com biologia molecular. E eu vendi para ela toda essa minha dor de ter que estar trabalhando com camundongo, sabendo que existe uma alternativa que era viável e era reconhecida internacionalmente pelos órgãos competentes. E ela comprou ali, ela falou assim, Tayla, vou te propor uma coisa, porque o isolamento em cultivo celular, ele é muito complexo, e é realmente muito complexo. A gente já tem toda a expertise aqui no LACEN e tem toda a infraestrutura para PCR. O que você acha da gente tentar fazer esse pulo para ir para PCR? Eu falei, vamos. Vamos. E ela conseguiu o contato com o pessoal do CDC. O pessoal do CDC falou, a gente fornece os insumos para vocês se vocês fornecerem as informações para a gente publicar em parceria. E foi assim, em 3 meses a gente conseguiu trazer os insumos, implantar a técnica e validar a técnica. Então, em fevereiro, eu apresentei essa conversa para minha chefia. Em abril, ela conseguiu o contato com o CDC. Em junho, chegaram os insumos doados pelo CDC. Em agosto, a gente fez a validação. E em outubro, foi a última vez que eu fiz eutanásia em camundongos na minha vida. De 2019, isso, tá, gente? A gente foi o primeiro laboratório de saúde pública do Brasil a não utilizar mais camundongos no diagnóstico da raiva. Logo depois, nesse meio tempo todo, a gente estava conversando com o Marcos Henriette, porque a gente tem uma parceria muito boa com as meninas lá do Marcos Henriette, que é o laboratório lá da agricultura, e elas falaram, Tayla, só traz aqui pra gente que a gente também vai aplicar aqui. E a diferença da PCR é que ela é tão eficiente quanto, na verdade, ela é mais eficiente do que a prova biológica. A gente pegou alguns casos ali no nosso banco de amostras positivas que a prova biológica ela não conseguia dar um resultado para a gente, os camundongos acabavam morrendo antes, e a PCR dava certo. Mas ela, além disso, ela se mostrou tão eficiente quanto para todas as espécies, inclusive os equídeos, que era ali o que estava freando a questão do cultivo celular para ser usada universalmente dentro do Brasil. Então, as meninas do Marcos Henriette ficaram muito empolgadas, porque, gente, ninguém gosta de trabalhar tendo que fazer eutanásia de animais. Ninguém gosta. A saúde mental nossa vai para o vinagre. A gente fazia lá no LACEN
as inoculações a gente fazia às quintas e às sextas-feiras, e as eutanásias fazia às quartas-feiras. Então, esses 3 dias, eu ficava num estado... eu até me emociono de lembrar, porque era muito horrível, gente. Era muito horrível. E isso eu tentava não levar para casa, mas não tem jeito, gente. A saúde mental não suporta. Se você tem empatia, se você não faz o afastamento mesmo, a dissociação cognitiva dali, você sofre junto com eles. E, gente, camundongo é um bicho muito inteligente. É um bicho muito social. Eles procuravam carinho, eles viam a gente entrando, porque eles... tanto tempo que eles conviviam com a gente, eles já sabiam quem eram a gente, que era a gente que ia dar água, dar comida, trocar a caminha ali deles. Eles vinham na mão, ficava aninhado na nossa mão. Então, assim, para mim era um terror. E eu estava realmente indo para um caminho de querer sair do LACEN. E daí eu falei, não, eu tô aqui para mudar isso. É isso que eu vou deixar para qualquer outra pessoa que venha trabalhar junto comigo ou depois de mim. Para todas as pessoas que forem trabalhar aqui, é isso que eu quero deixar. E aconteceu. Então, isso foi no final de 2019. A gente se tornou, então, o primeiro laboratório de saúde pública do Brasil a não utilizar mais camundongos no diagnóstico, utilizando técnicas de biologia molecular. E desde então, a nossa vida mudou, tanto em relação à rotina, porque hoje a gente consegue tocar o serviço com menos pessoas. Não temos mais que trabalhar no final de semana, porque a gente tinha que ir no final de semana para fazer a troca da cama dos camundongos, né? Então a gente tirou isso também, diminuiu então a quantidade de recursos humanos. Uma coisa que é pouquíssimo avaliada, mas o que a gente via lá, porque a gente pegava com as mãos, era a quantidade de resíduo de saúde que a gente gerava, porque toda a maravalha, né, o cepilho, a cama ali dos camundongos, ela tinha que ser autoclavada antes de ser destinada para destinação final, lá na incineração. Então, ela tinha que sair do LACEN autoclavada. As carcaças dos camundongos tinham que ser autoclavadas dentro do LACEN. Então, é um cheiro, gente, que fica impregnado 2, 3 dias. Então, tinha gente passando mal no LACEN, aquela coisa toda, tá? Que sentia o cheiro, sabia que era camundongo que estava sendo autoclavado e gerava um mal-estar em todo mundo. Então, melhorou a saúde mental não só de quem trabalhava diretamente com os animais, gente. Melhorou para todo mundo que tinha que conviver com alguma coisa que era resultado dali do nosso trabalho. E, assim, hoje eu trabalho muito, muito, muito feliz. Ainda tem mais algumas coisas que dá para a gente melhorar, porque ainda tem alguns insumos que a gente utiliza que, infelizmente, ainda usam animais para ser produzidos, especificamente na imunofluorescência direta, que é uma das provas que a gente faz, né? Então, as 2 provas que a gente faz é a imunofluorescência direta e a PCR. A imunofluorescência direta, a gente ainda usa anticorpos que são produzidos a partir de animais, mas a gente já tem os anticorpos que são produzidos a partir de cultivo celular, e daí agora está sendo uma questão de eu conseguir descrever uma motivação para justificar a compra, porque ainda estou tendo um entrave financeiro nisso, porque o conjugado hoje é fornecido pelo Pasteur, esse que é produzido em animais, então ele chega gratuitamente para o Paraná. E se eu fosse adquirir o conjugado que é produzido em cultivo celular, é uma compra e ele é caro, então eu tenho que conseguir fazer uma motivação. E, infelizmente, para quem vai analisar lá do financeiro a motivação, a questão da substituição ela não tem peso, tá? Ela não tem peso nenhum. Então eu ainda estou bolando como que eu vou fazer isso, mas sim, eu tenho apoio muito grande da minha chefia e eu tenho certeza que ainda esse ano a gente aí vai poder falar que a gente não usa nem os insumos
produzidos a partir de animais lá no LACEN. Então é essa a história de até um pedaço, né? Porque daí a gente conseguiu ter essa mudança no LACEN e logo depois no Marcos Henriette, partindo individualmente, partindo de iniciativas individuais. Mas a gente precisava dar um passo maior, né, Karen, né, Bianca? A gente precisava que isso atingisse todos os laboratórios do Brasil. E daí começou a luta, que é a bandeira da Karen. Se a minha bandeira era fazer isso no LACEN, a da Karen era que isso fosse passado para todos os laboratórios do Brasil inteiro. E daí eu acho que essa parte, Karen, deixa para você contar, porque daí foi a tua luta. Eu estava junto, eu estou junto, muito feliz, inclusive, mas essa daí, se não fosse a Karen, a gente não ia ter conseguido essa mudança com impacto nacional para a gente não utilizar mais camundongos no diagnóstico da raiva. E é muito interessante, né, Tayla? Porque, tipo, para a gente ver, né, como uma pessoa pode fazer tanta diferença. Porque esse caso é muito interessante, porque uma coisa foi levando a outra, e se não tivesse aquela, a outra não poderia ter acontecido. Então, isso tudo que a Tayla contou, né, quando chegou no ponto do Marcos Henriette substituir também. Foi 2 anos. Quando eu estava na situação da Seua, já faziam 2 anos que a Tayla tinha feito isso tudo no LACEN e que o Marcos Henriette também estava usando o PCR, né? Faziam 2 anos. Então, a minha situação de argumentação na Seua já era diferente da Tayla quando ela foi tentar convencer as pessoas, porque já existiam 2 anos de experiência comprovando que o método funcionava, que estava indo tudo bem. Então eu tinha mais material do que ela tinha na época que ela foi tentar convencer as pessoas, né? E mesmo assim não adiantou. Então, e foi aí que a gente começou essa luta que a Tayla tá falando que é um pouco maior, né? Tipo de uma tentativa de uma coisa nacional, de uma diretriz nacional. Aí eu queria mostrar para vocês uma coisa. Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Só me avisem se tá aparecendo, tá? Aparecendo minha tela? Tá. Então eu tô aqui no site do Conceia. Aí lá no site do Conceia a gente clica em legislação e aparece aqui toda a legislação relacionada, né? 11794, decreto. Mas eu quero mostrar para vocês a RN 54, que é a que estabelece o processo de reconhecimento, essa coisa do Conselho ter, né, de existir essa possibilidade de o Conselho reconhecer e, uma vez reconhecido, se torna praticamente obrigatório, né? Então, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Para os efeitos dessa resolução, considera-se método alternativo validado. Então, validado, não reconhecido, tá? Validado. Um método que possa ser utilizado para substituir, reduzir ou refinar o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa e cuja confiabilidade e relevância foram determinado por meio de um processo que envolve os estágios de desenvolvimento, pré-validação, validação e revisão por especialistas e em conformidade com os procedimentos realizados por centros para validação de métodos alternativos ou por estudos colaborativos internacionais, podendo ter aceitação regulatória internacional que visem atingir, sempre que possível, a mesma meta dos procedimentos substituídos por metodologias que não utilizem animais, usem espécies de ordens inferiores, empreguem menor número de animais, utilizem sistemas orgânicos ex-vivos ou diminuam ou eliminem o desconforto. E daí aqui vai dar a definição de método alternativo reconhecido, que é aquele que foi reconhecido pelo Conselho. Então, deixa eu parar aqui de novo e daqui a pouco eu vou compartilhar outra coisa. Então, o que a Tayla contou pra gente, né, que ela foi atrás e viu que o Rabies Diagnosis
estabelecia, que é a Organização Mundial da Saúde, tudo que ela contou não se encaixa perfeitamente naquela definição de método alternativo válida. Foi isso que eu fiz. Então, né, eu já tinha todas as informações, tudo que a Tayla me falava, porque daí eu ficava perguntando coisas sobre o diagnóstico da raiva, porque eu não tenho experiência laboratorial, então eu perguntava tudo para ela. E eu comecei a ler e pesquisar, eu fui lá na resolução normativa e vi que era isso que tinha que ter para um método ser reconhecido. Então eu falei, tem tudo, é perfeito, né? Não tem por que não ser reconhecido. E aí comecei. Aí uma outra coisa que eu queria mostrar rapidinho é como que esse primeiro estudo, como que eu fiz. Aí, peraí, eu fui, comecei a baixar artigos, esses manuais que a Tayla falou. Tá aparecendo minha tela? Tá? Então, peraí, deixa eu achar aqui a coisa que eu quero mostrar. É minha planilha. Geralmente, quando eu começo a pesquisar sobre método alternativo, eu desenvolver esse método aqui, eu tenho feito assim. Aí eu vou lá e começo a baixar e ler tudo que eu encontro. Então, eu li tudo isso aqui, eu baixei tudo isso aqui. Aqui eu coloco o ano, a fonte e o link. Aí, então eu comecei aqui, ó, nessas essas referências que a Tayla comentou. Tem aqui o Rabies Diagnosis lá, que é a Bíblia, né, desse assunto e tal. E fui baixando, baixando e lendo tudo. E vejam que eu cheguei até 2023, que foi quando a gente iniciou o processo de pedido de reconhecimento. Foi o Fórum Animal que escreveu para o Conselho pedindo esse reconhecimento. Quando o fórum escreveu, já escreveu com um relatório, assim, um estudo científico, né? A partir de todas essas leituras aqui, argumentando por que estava pedindo o reconhecimento. Então, o último documento que eu consultei, que foi muito importante para dar certo, foi esse aqui, que da Organização Mundial da Saúde, que foi atualizado em 2023, e ele mudava um pouco a frase em relação aos métodos alternativos e o PCR, colocando como não simplesmente recomendado, mas como preferível. Então, a Organização Mundial da Saúde disse: é preferível usar os métodos alternativos e não animais, né? Então, assim, não teve uma proibição, né? A Organização Mundial da Saúde não falou não pode mais, mas ela falou é preferível, não é simplesmente recomendado. E isso aqui mudou muita coisa. Então, assim, só para compartilhar, assim, como é importante ficar em constante atualização. Quando a gente fez o pedido de reconhecimento, quando o Fórum Animal mandou o pedido de reconhecimento, essa atualização da Organização Mundial da Saúde não tinha saído. Ela saiu, tipo, um mês depois. Então, é muito constante as mudanças, assim. É, Então, eu queria trazer essa relação com como que é a nossa legislação, como que é um processo de reconhecimento, como que isso tudo aconteceu. E agora, para a gente pensar em, em fazer isso mais vezes, com mais coisas e discutir um pouco esses desafios, essas dificuldades. Aí eu queria passar a palavra para a Bianca também, para ela trazer um pouco a perspectiva dela e o que, assim, né, pensando no futuro, como que a gente usa tudo isso. Bom, primeiro, parabenizar, obviamente, né, o trabalho das duas, assim, é impressionante como essa área avança por conta de pessoas inconformadas, insistentes e com muita compaixão no coração, assim, porque eu gosto muito daquela frase de uma antropóloga americana que fala: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas organizadas, engajadas, possa mudar o mundo, porque sempre foi assim que o mundo mudou, né? Eu vejo isso quase todo dia, então é muito isso. Então, que isso sirva de inspiração para vocês também nas SEUAs, ao se depararem com esses argumentos de sempre foi assim.
é assim que está em tal documento, tal legislação exige, porque sim, exige porque um dia alguém achou que este era um bom método e colocou naquela regulamentação e fez essa exigência. Será que existem outros? Não tem? Será que tem alguém desenvolvendo? Será que muitas vezes tem pessoas que adorariam desenvolver métodos alternativos e nem sabem que existe essa necessidade, né? Então, eu queria deixar uma coisa muito clara, assim, porque eu comentei isso na roda da semana passada. O Brasil tem uma situação muito única de considerar crime ambiental quando alguém realiza experimento doloroso ou cruel, quando existem alternativas. Isso não, assim, até onde eu sei, não existe em outro lugar do mundo. E muitas vezes isso pode e deve ser usado nas CEUAs para deixar bem claro que, assim, a gente tem uma legislação, tem um regulamento, tem normas bastante robustas, né? Não só os métodos já reconhecidos pelo Conselho, porque ali não resta dúvidas, exceto, né, as suas exceções, mas tá muito claro ali, como a Karen mostrou, né? Os métodos validados internacionalmente, eles têm que ser aceitos, né? Pela CEUA, mesmo que eles ainda não tenham passado por todo o processo de reconhecimento formal pelo Conselho. Então, é isso que está na nossa legislação e eu espero que a gente consiga cada vez mais aplicar essas coisas. E, Karen, não sei se você comentou sobre o processo no próprio Conceia, porque foi você apresentou, né, o pedido de reconhecimento. E eu acho que quando eu entrei no Conceia já tava em processo, mas queria que você se pudesse comentar rapidinho se houve sobre as críticas, as dúvidas, tanto dos próprios membros do Conselho, quanto depois na consulta pública, porque acho que vocês sabem, né, que todo o processo de reconhecimento de método não foi sempre assim, mas passou a ser. Isso vai para consulta pública e as pessoas podem colocar suas opiniões, dúvidas, sugestões, etc., na resolução normativa. Se você puder comentar um pouco, Karen, acho que é interessante para eles conhecerem o que surge, né, no processo. Tá. Aí depois, só caso eu esqueça, eu acho que seria legal a gente falar também sobre essa diferença do que é um processo de validação em áreas diferentes, né? Aí eu acho que você pode explicar bem, assim, por que que na toxicologia é bem diferente, né? Então, no ARN 54, eu comentei com vocês, né? Ela fala que a Câmara de Métodos Alternativos é quem vai analisar uma possibilidade de reconhecimento. Então, a Câmara vai analisar, vai fazer um estudo e vai emitir um parecer sobre uma possível, né, sobre um possível processo de reconhecimento. E esse parecer é um estudo mesmo, é como se fosse um artigo científico sobre aquele assunto, e aí os especialistas, né, vão estudar a fundo e trazer a referência bibliográfica, tal, a literatura científica, e vai emitir um parecer para se aquele método é candidato a um processo de reconhecimento mesmo. Então, a partir do que se levantou na literatura científica, né, tem isso e aquilo, e esse método é um bom candidato para passar pelo processo de reconhecimento. Aí, tem a minuta da resolução normativa de reconhecimento, e essa minuta e esse parecer tem que ser enviado para os órgãos relacionados. Então, no caso do diagnóstico da raiva, né, nesse caso, seria o Ministério da Saúde, né, claro, o BRACVAN, que é o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, uma entidade que faz sentido ser ouvida, é, o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária também, né? Qual mais que foi ouvido nesse caso, Bianca? Você lembra? O Ministério da Saúde, o MAPA, o BRACVAN, é, acho que a Anvisa nesse caso não, né? A Anvisa não tinha nada a ver. Enfim,
Em um outro caso, né, a gente tem outros exemplos que daí a Anvisa foi ouvida, porque aí tem a ver com a regulamentação da Anvisa e tudo mais. Então, dependendo do que for o método, são os órgãos que vão ser ouvidos. E aí, esses órgãos se manifestam, né, dizendo que eles, se eles veem algum problema, se eles concordam, se eles não concordam. E depois tem o processo da consulta pública. Então, a minuta de reconhecimento vai para a consulta pública, fica 60 dias em consulta pública, e nesse período as pessoas ou organizações vão fazendo suas contribuições, e depois a Câmara de Métodos Alternativos se reúne para ler todas as manifestações, mesmo as repetidas. Todas as contribuições são lidas e discutidas e avaliadas se vai acatar ou não, se vai ter alguma mudança. Daí depois disso, e cada tramitação que acontece é enviado para a consultoria jurídica do Conselho para avaliar se está tudo de acordo com a legislação. E todo novo passo também é passado em plenária, na reunião do Conselho, né? Porque isso é principalmente feito pela Câmara de Métodos Alternativos, mas todos os passos são apresentados para a plenária, para todos os conselheiros e votados, se continua, se está aprovado. Então, é um processo bem longo. Uma coisa que fez muita diferença foi essa publicação da Organização Mundial da Saúde. Isso foi crucial, porque até então, no meu entendimento, né, e no meu entendimento embasado, eu posso dizer, a gente preenchia todos os requisitos que estão ali na RN 54 do que é um método alternativo validado internacionalmente. Só que isso foi um pouco complicado porque todos os métodos reconhecidos pelo Conselho até então, que a Bianca pode explicar melhor para a gente, todos os métodos reconhecidos até então, eles eram de uma outra área, que tem um processo de validação um pouco diferente. Então, quando a gente lê ali na RN 54, vocês viram que a hora que eu estava lendo, eu falei um ou bem alto. Eu falei, oh! Porque, porque a RN fala que tenham passado por validação em centros de validação, que isso é muito comum em toxicologia, ou por estudos realizados por equipes, não sei o que lá, né? Então, esse ou era muito o nosso caso do diagnóstico da raiva, porque tinha referências internacionais, estudos científicos publicados. Então, a gente pode pensar em várias coisas. E eu sempre falava isso, assim, sempre falava isso, que porque às vezes a gente fica lendo as coisas e não é muito crítico, né? Mas se a gente pensar o que que significa validação, para que que existe validação, né? Por quê? É para garantir que aquilo realmente vai, que aquele método realmente vai cumprir a função que ele tem que cumprir, que ele é seguro, que ele é eficiente, que, né, que ele traz a resposta que a gente quer. E o que que isso significa para cada coisa? Então, tem essa parte, né, da validação, né, mais sei lá, eu não entendo muito dessa área de toxicologia. Eu sei que é uma coisa um pouco mais sistemática e tudo mais. Mas se a gente pensar que existe também uma validação científica, né, de estudos publicados e feitos, quando a Tayla fez, por exemplo, lá no LACEN, e ela reportou os resultados, né, ela publicou um artigo com os resultados, isso é um elemento para uma validação científica, que é um pouco diferente, talvez, de um caso de toxicologia. Quer comentar, Bi, sobre essa diferença? Posso comentar. Você falou muito bem quando você falou da questão do ser diferente, né? E por que que a gente precisa validar um método? A gente precisa validar o método porque a gente tem que mostrar que ele é tão bom quanto ou melhor o método que é tradicional. Esse processo todo de validação e estabelecer os critérios, fazer esses ensaios interlaboratoriais. Hoje em dia se faz ensaio com substância codificada, então o outro laboratório tem que identificar ali se aquela substância é tóxica ou não, ou qual classificação ela está. Só com base no código que ela recebe. Então, é um processo bem
meticuloso, cheio de regras. E como isso tudo começou nessa parte de toxicologia, naqueles ensaios de avaliação de segurança, o universo que a gente está analisando é um universo de químicos. Então, sim, eu preciso fazer um processo de validação que envolve várias substâncias. Geralmente, cada método tem ali as suas substâncias que são chamadas de para o teste de proficiência. Então, os diferentes laboratórios têm que conseguir é, predizer a toxicidade daquela substância ou classificar aquela substância. É, diferentes tipos de químicos. Então, esse processo ele é bastante amplo quando a gente fala do universo dos químicos. Agora, quando você está falando de uma coisa, por exemplo, diagnóstico da raiva animal, é uma coisa que você está querendo identificar, né? Se aquela amostra está contaminada com um tipo de vírus. É muito mais restrito. Então, essa necessidade, eu tenho que demonstrar que aquela técnica é capaz de identificar o vírus da raiva numa amostra. É isso que eu tenho que conseguir demonstrar. Então, e aí, quando a gente fala de biológicos, às vezes isso é um pouco diferente também, né? Saindo da questão toxicologia químicos, passando para diagnóstico, como é o caso da raiva, e aí agora passando para, por exemplo, controle de qualidade de produtos biológicos. Também é diferente, porque uma vacina contra a raiva produzida no Brasil usando tal técnica pode ter aquela amostra pode ser bem diferente de uma vacina contra a raiva produzida em outro país usando outra técnica, apesar de delas serem vacinas contra a raiva. Então, para produtos biológicos, a gente tem que fazer o que eles chamam de validação produto específica, que é mesmo que a técnica já tenha sido validada para aquele fim que ela se é, que é o objetivo, mesmo assim, para alguns casos, a gente tem que fazer uma validação produto específica. Mas tem bastante dúvida em relação a o que que é validação, o que que é reconhecimento, mas acho que está ficando cada vez mais claro, né? Validação é esse processo que tem regras, dependendo da área, essas regras são diferentes. Agora, a gente tem os métodos em sílico, que o processo de validação é diferente também, a gente não faz interlaboratorial, você tem um conjunto de substâncias que você vai treinar aquele método, você tem um outro conjunto de dados que você vai ver se aquele método consegue predizer. Então, o método de fazer a validação é um pouco diferente. Mas queria também chamar atenção para uma coisa que geralmente a gente faz a validação comparando com dados em animais, tentando predizer coisas em humanos. Então, muitas vezes os próprios dados, um método ele só vai ser tão bom quanto os dados que foram usados ali para desenvolver aquele método. Então, muitas vezes, isso acontece para vários desfechos, mas muitas vezes a gente vê, não deu o mesmo resultado, não é tão bom quanto. Será que não é tão bom quanto? Porque você está comparando com o modelo animal, talvez se você comparasse com resultados em humanos, ele seria melhor. Então, tem isso para a gente sempre ter em mente também. Para alguns desfechos, a gente tem mais dados em humanos, né? Tipo, sensibilização cutânea. A gente tem mais dados em humanos, tanto é que os estudos de validação demonstraram que as estratégias definidas, né, para avaliação de sensibilização cutânea são melhores do que os testes com camundongo. Mas a gente conseguiu fazer em relação ao que acontece em humanos, né? Porque a gente tinha dado suficiente para fazer essa comparação. Agora, toxicidade oral aguda, não tenho tantos dados em humanos assim para poder fazer essa comparação. E voltando naquela história da validação e se a gente precisa realmente demonstrar para poder substituir. É muito diferente quando a gente fala de teste regulatório ou quando a gente fala de pesquisa, né? Pesquisa básica, pesquisa aplicada. Então, não existe essa obrigatoriedade da validação quando a gente fala de pesquisa biomédica, principalmente, mas também é mais difícil da gente conseguir, né, defender numa SEUA que tal método deve ser aplicado ou que tal proposta com animais não deve ser aprovada. E muitas vezes, como a gente falou também na aula, na roda anterior, muitas vezes
você nunca vai ter um método alternativo para responder aquela mesma pergunta de pesquisa, mas você pode avançar muito no conhecimento fazendo outras perguntas que podem ser respondidas usando outros métodos, e no caso da pesquisa biomédica, principalmente por você estar usando é, métodos que têm como base a própria biologia da espécie, né? A espécie humana ou outra espécie que você esteja querendo analisar. Mais Uma alguma coisa que eu. coisa, Karen, que acho que você perguntou e eu não falei? Não, Não? perfeito. Eu já vou endereçar a sua pergunta, Kleber. Só lembrei aqui de uma coisa que eu queria ter falado na semana passada, mas como a gente já estava muito avançado, eu acabei não falando. Então, eu tinha comentado com vocês, né, que o método não precisa estar reconhecido pelo Conceia para que a CEUA, por exemplo, né, questione, fale por que que não usou esse método e tudo mais, né? E inclusive que a CEUA rejeite, por exemplo, uma CEUA poderia ter rejeitado o pedido de uso de animais para o diagnóstico da raiva com os meus argumentos, poderia, que não quis, mas poderia, não seria impeditivo. E aí, uma outra coisa mesmo que, né, porque as RNs do Conselho dão a orientação de que o pesquisador tem que fazer um levantamento de métodos alternativos. Eu não lembro qual que é, Bianca. Eu acho que é a DBCA é aquela do Do formulário. É a formulário. 52. A 52. A gente acaba decorando. A RN 52 ela fala que o pesquisador tem que fazer um levantamento para ver se não tem métodos alternativos para o que ele está fazendo. É, tá, ele faz o levantamento. E aí não tem mesmo, não tem métodos alternativos para o que ele quer fazer. E aí ele manda para a SEUA. Isso quer dizer que a SEUA tem que aceitar? Porque não tem método alternativo. Quer dizer que a pesquisa automaticamente se justifica ou ela é aceitável? Que vocês acham? Vocês acham que não ter, né? O pesquisador provou que não tem método alternativo para a resposta que ele quer, para a pesquisa que ele quer fazer. Portanto, a CEUA não tem direito de rejeitar o pedido de animais? Aí O que vocês depende de acham? qual é a pesquisa. Mas se depende, então depende do quê? Grau de Aí você sofrimento. aplicaria os outros critérios que já ficariam em uma pesquisa que não dependeria do uso de animais. O que mais, gente? Ah, Que vocês falam? seria, ahm, seria uma falta de método científico da própria pesquisa. Tipo, os experimentos que ele propõe não concluem o que ele quer concluir, ou algo do tipo. Não tem rigor suficiente. Esses argumentos seriam suficientes para invalidar nesses casos. Sim, O grau de nesse, sofrimento animal comparado com o grau de sofrimento, vamos supor que seja humano, é equivalente, é superior ao do animal. Eu acho que uma deliberação por esse outro lado, a gente tinha que ter uma deliberação moral aí. sim, sim, essas duas coisas que vocês falaram, que o Felipe falou e a Isabel falou, é exatamente isso. Porque uma é a questão do mérito científico. Então, o fato de não ter método alternativo para aquilo que ele quer fazer, não tem mesmo. Mas isso não significa que automaticamente o desenho é bom, tá, digamos que ele faz a pesquisa, o que que ele vai conseguir descobrir com aquilo e como que aquilo vai acrescentar em alguma outra coisa. Então, até a qualidade científica pode ser questionada, que a gente chama de mérito científico, né? Então, se a pesquisa é uma pesquisa mal feita, né? O simples fato de não ter método alternativo não, já seria um impeditivo, sim. A CEUA poderia rejeitar com base nisso. E também o que a Isabel falou, digamos que a pesquisa é bem feita, digamos que é uma pesquisa super robusta, super bem feita, e que não tem método alternativo. Ainda assim, é possível rejeitar com base numa questão ética, que é o nível de sofrimento. E isso é uma coisa que a gente ainda não tem aqui no Brasil. A diretiva europeia tem
limite superior de danos, né, que eles falam. Então, assim, dependendo do nível de sofrimento, mesmo que seja uma pesquisa bem cientificamente desenhada e que não tem método alternativo, a CEUA ainda pode rejeitar por causa do nível de sofrimento. Então, essa coisa toda de métodos alternativos é muito. É isso, assim, eu acho, isso estou falando assim, opinião mesmo. Eu acho que as pessoas nas CEUAs, os avaliadores, têm muito medo de enfrentar essas coisas, sabe? De questionar, de chegar, por exemplo, nesse lado que a Isabel trouxe. É um nível de sofrimento que não é aceitável. Ou de perceber, e assim, isso acontece sim muito, de ser claro que cientificamente aquela pesquisa é frágil. Tipo, tá, mas o que que vai descobrir com isso? O que que isso vai mudar? E a gente tem uma cultura muito assim, qualquer coisa que seja descoberta é válida. Qualquer possível benefício já justifica. A gente precisa ser mais rigoroso, ter mais pensamento crítico, levar tudo isso mais em consideração. Pode falar, Bi. Queria só dar um exemplo prático, né, disso. Tem se criticado muito e sugerido não aceitar, não aprovar projetos de pesquisa que, por exemplo, primeiro dão a droga ou, né, o proposto tratamento para depois causar a doença. Isso é uma coisa assim, isso é uma das coisas que deve ser analisada, porque tá, se der tudo certo, a pesquisa mostrar que realmente essa substância, se administrada um mês antes da doença acontecer, ela consegue diminuir a mortalidade. Já vi algumas pesquisas sobre sepse, desse jeito. Tá, e como é que você traduz isso depois para a clínica? É o tipo de coisa que, assim, parece não ter fundamento, né? Qual é a justificativa para você dar o tratamento antes da doença acontecer? É um medicamento que a pessoa vai ter que tomar todos os dias da vida dela, do nascimento à morte, para, caso ela tenha tal doença, ela ter mais chances de sobreviver. Então, tem umas lógicas, assim, de projetos de pesquisa que eles são muito fracos, assim. Tem alguns argumentos que a gente pode questionar, né? Assim, principalmente quando é tratamento para doença, dá para ir até. Existem drogas com um modo de ação semelhante que já foram testadas em humanos. Quantas estão no mercado hoje? Sabe? Porque muitas vezes o pesquisador, quem está na pesquisa básica, está muito desconectado da clínica. Então, muitas vezes é só assim, eu tenho esse modelo, tenho essa substância, vamos testar. Mas qual é o fundamento real, né? E a gente viu lá na RN que fala dos formulários que a simples ausência de dados não é justificativa. E a gente tem que tentar levar cada vez mais essa história da análise dano-benefício de uma maneira menos subjetiva, com critérios mais claros. E a gente sabe da dificuldade que né, dentro de uma CEUA, os argumentos, né? O argumento, a Tayla falou sobre os camundongos são feitos para isso mesmo, né? A Karen, a gente fala sobre isso às vezes criacionistas deveriam ser permitidos para compor comitê de ética, porque assim, do meu ponto de vista, não. Porque se você acredita que os animais estão aí no mundo para servir, né, aos interesses do homem, como é que você pode julgar, né, analisar projetos de pesquisa, enfim, discussões paralelas, né, cara, que a gente tem em relação a isso. Mas essa questão da análise dano-benefício, eu acho que eu comentei sobre isso na aula de pesquisa biomédica. Existem estratégias já propostas, inclusive pelas associações de pesquisa com animal, né?
Então, tem estratégias, ela não é, eu não considero que ela seja a melhor estratégia porque não leva em conta a questão da translacionalidade, né, da relevância translacional dos modelos, mas é melhor do que nada. Então, se vocês se depararem com projetos que aparentemente não fazem sentido, traz essa referência, que é, assim, é um artigo feito, tá no guia, né, Karen? Não sei se você já falou para eles do guia, mas tá no guia. E isso deve ser usado, né? Nesse embate entre geralmente o SPA dizendo que aquela pesquisa não deve ser aprovada e outros membros com, né, vários argumentos, desde mas precisamos fazer pesquisa, temos que salvar as pessoas, temos que publicar. E assim por diante, trazer coisas que, né, são referências ali. Ah, então, ó, fiz aqui conforme sugestão da associação que cuida de animais usados em experimentação para a gente fazer uma análise dano-benefício. Não, e se essa análise concluir que não deve ser feita, você leva lá para a RN que diz que deve ser comprovado que os benefícios superam os danos, né? Sei que não é fácil, mas assim, a gente vai tentando incluir essa cultura também nas CEUAs, né? Sim. Eu falei para eles do guia no curso, ao longo do curso tem vários momentos, mas é aquele guia para análise de propostas envolvendo animais de ensino ou pesquisa que está em vários lugares para vocês acessarem. O Tayla, o Kleber perguntou aqui, será que seria possível desenvolver algo do tipo para tuberculose ou já existe algo parecido? Eu não sei de tuberculose, mas uma coisa que a Tayla e eu chegamos a mencionar, mas nunca, né, fomos atrás, é o de botulismo, né? É o de botulismo. Porque o de botulismo eu sei que é usado animais para o diagnóstico, eu não sei como é que é o de tuberculose. Mas só uma coisinha, Tayla, eu já passo para você, se você quiser comentar alguma coisa. É, a princípio, qualquer pessoa pode sugerir para o Conceia iniciar um processo de reconhecimento. Qualquer pessoa. Então, digamos, né, que um de vocês conhece um método e pode ser de outra esfera, né, que a gente trouxe aqui os de toxicologia, de diagnóstico, mas de pesquisa biomédica, como a Bianca comentou, já da outra vez não tem nada ainda, né? Ou o método em sílico. Então, qualquer pessoa pode iniciar esse processo, né? Solicitar para a Câmara de Métodos Alternativos uma análise de um possível reconhecimento. Quer comentar, Tayla? Eu vi ali que o Kleber levantou a mão, mas deixa eu só comentar. O do botulismo, a gente tem que pegar esse boi pelo chifre, hein? Porque, gente, tem como. Esse tem como também. Esse me parece com o da raiva, inclusive, viu? Sim. Então, talvez a próxima luta aí nossa. O da tuberculose, eu vou te falar, Kleber, que eu não sei como que é feito, porque eu trabalho no LACEN, o LACEN é um laboratório de saúde pública, né? Ele não é de defesa sanitária. Então, talvez a metodologia que você está comentando tenha relação com a vigilância lá para a defesa sanitária. Porque lá no LACEN é laboratório de análises de amostras humanas, e daí eu sou a exceção de lá, que a gente faz análise das zoonoses em amostras animais, né? Mas o diagnóstico da tuberculose lá no LACEN já é outra metodologia, não usa nada de origem animal, a gente faz com biologia molecular e a gente faz com isolamento em cultura. Então, não sei de qual metodologia que você está falando. Se você quiser perguntar, complementar, pode falar que daí eu vejo se eu consigo responder. Tá, vamos lá. Primeiro deixa eu pedir autorização. Vida, responde rápido. Eu posso comentar do seu trabalho de doutorado aqui sem problema nenhum? Você não publicou ainda? Pode? Então tá bom. A minha esposa fez um trabalho, o trabalho dela de doutorado foi na doenças infecciosas. E ela fez um trabalho de diagnóstico de tuberculose latente. Então, assim, foram usadas várias cobaias. Eu até comentei isso, que eu fiquei muito triste, porque terminando o projeto, não tem mais aonde continuar, os animais foram eutanasiados. Animais saudáveis até do projeto aqui, mas não tinha para onde ir.
entendeu? Alguns foram inoculados, então você acaba tendo que eutanasiar. E aí, ouvindo vocês comentarem e tudo, eu até falo com ela, eu tenho vontade de fazer o doutorado, mas na minha área, como eu estou mais na qualidade, eu quero fazer alguma coisa voltada para a regulatória, voltada para essa. E eu estou incorporando algumas ideias do projeto que eu estou escrevendo, justamente para isso, essa parte de redução, da gente poder mostrar como eu trabalho no centro de pesquisa, eu vejo muita coisa. E eu tenho muito cliente lá, e a gente acaba vendo os protocolos e começa a pensar nisso, né? Só que essa para tuberculose latente, estão tentando desenvolver um produto viável. O teste dela provou que dois compostos, por assim dizer, eles deram resultado na inoculação. Antes do animal desenvolver a doença, eles conseguiram perceber que o animal estava ali com a doença, mas ela ainda não estava ativa. Então, assim, será que teria uma forma da gente não ter que usar? Não colocar esses animais nesse, porque é sofrimento. Tipo assim, no final eles vão desenvolver, não tem o que fazer aquilo ali. Se tivesse uma forma da gente não levar isso, será que teria como talvez trabalhar a ideia? Não é minha área, tá, gente? Eu sou engenheiro de produção e administrador, então assim, eu fico meio que pensando em formas porque eu acho assim, igual processo. Você tinha processos industriais no passado que funcionavam, mas não eram tão eficientes. Era bom para quem era dono do negócio. Hoje o pensamento é outro. E assim, eu conheço empresa que ela dá prêmio para o funcionário que melhora um processo dela, reduz custo, melhora a condição de vida dos colegas de trabalho, até a própria eficiência do trabalho, evitando, por exemplo, um risco de vida. Por que não pode trazer o mesmo conceito para a área de pesquisa com animais? É esse ponto que eu estou pensando, tá, ô Tyler? E agradeço aí as informações. Olha, pensando aí especificamente no caso da tuberculose, na verdade não é nem pensando especificamente, vamos lá. Quem são os organismos internacionais que são responsáveis por desenvolver diagnósticos e por dar as diretrizes desse diagnóstico aí da tuberculose? Então, que nem eu citei, Organização Mundial de Saúde, você vai encontrar informações com eles. Pesquisem, veja que se houver alguma alternativa viável, eles provavelmente já têm alguma coisa escrita, nem que seja assim, olha, tal metodologia pode parecer promissora, mas ainda não temos, né, tantos dados e tal. A própria Organização Mundial para a Saúde Animal também, inclusive, eles andam publicando muita coisa que eu acho que está saindo com muito mais informações até do que a própria Organização Mundial de Saúde. Então, humana, né? Então, eu acho que vale a pena vocês fazerem essas pesquisas, porque assim, esses organismos, eles estão fazendo pesquisas o tempo todo em laboratórios ou em estruturas multicêntricas no mundo inteiro. Então, tem diversos pesquisadores trabalhando em alguma coisa. E nos métodos. Porque, no fim das contas, eu vi que alguém até falou assim: a questão do dinheiro. Gente, sim, o dinheiro move o mundo. Você quer pegar a pessoa pelo coração, você não pega. A pessoa vem e fala para você: o camundongo foi feito para isso. Então, não existe essa coisa do coração. Mas na hora que você fala, poxa, só em manejo de resíduo de saúde, eu já zerei o meu gasto aqui com o diagnóstico, só em resíduo. Eu zerei o valor aqui, então, só de resíduo, a quantidade que a gente gastava em manejo de resíduo é a quantidade que a gente gasta hoje para fazer o diagnóstico inteiro. Então, na hora que você chega com é o processo, beleza. Então, eu não demoro mais 30 dias, eu demoro um dia para ter o resultado. Isso, no fim das contas, é dinheiro também, porque você acaba preservando a saúde ali de um paciente lá na ponta por causa de um diagnóstico mais rápido. Eu tem essa questão aí do resíduo. Poxa, não gero mais tanto resíduo. Olha o ganho para o ambiente. Não,
você está economizando no resíduo. Você tem que realmente usar a argumentação do dinheiro. Tá? É triste, mas você consegue fazer o teu ponto, que é preservar o meio ambiente, que é preservar a vida dos animais, que dar um serviço mais rápido para quem está lá esperando esse resultado, né? Mas usando o argumento do dinheiro. Então, você pode ter certeza que quem está lá fazendo as pesquisas para as organizações, para esses organismos, eles vão também estar correndo atrás da redução de custo, e um efeito colateral vai ser a substituição dos animais, ou vai ser o refinamento, é mais ou menos isso. Então, minha recomendação é vá atrás desses organismos, buscar pesquisar. Porque no meu exemplo foi assim que eu descobri que a gente já tinha há mais de 3 décadas lá, numa publicação da própria Organização Mundial de Saúde, uma técnica que a gente podia estar usando faz muito, muito tempo. Isso ninguém me contou. E quando eu fui conversar com o pessoal do Ministério da Saúde, tinha gente que estava lá, que era especialista disso e que nem sabia. Então, vá atrás, porque com certeza vocês vão achar alguma coisa para pelo menos fazer um refinamento. Ou, de repente, vocês mesmos, aí, a tua esposa mesmo, conseguir inventar uma coisa aí revolucionária que possa. Não estou brincando, não. A gente está falando aqui de ações individuais que mudam toda uma cadeia, todo um sistema. Vai saber se não está aí na mão da tua esposa uma mudança grande aí para a tuberculose. Vai que ela é uma Tayla. Ó, não duvido, tá? Não é porque minha esposa não, mas a bichinha é dedicada nessa área de pesquisa, ela gosta disso, então assim, ela sempre busca, porque, como eu disse antes, o mestrado dela, quando foi eutanasiar os animais no final, foi uma tristeza, tá? Mas é Foi terrível, é terrível. um abate enorme. Uma frase que eu falo é que eu fui movida a fazer tudo isso por puro egoísmo. Por puro egoísmo. Por quê? Porque eu estava sofrendo. E o fim do sofrimento dos animais significava o fim do meu sofrimento. Então, quer ver sobre vários aspectos? Tem várias formas de você pensar isso. Mas no fim das contas é porque eu não estava aguentando o sofrimento, gente. Então, eu sei o que ela deve estar passando. Então, ela que acabe com o sofrimento dela aí, ó. Imagina, mudando aí uma coisa enorme na roda aí. E Eu tô notando, vai que é uma gente. Karen ou uma Karen também, né? Porque a luta da Karen tá levando a essa transformação que a gente vai ver aí no máximo 5 anos. De todas nós, né? Agradecido, tá, gente? Pode falar, Isabel. Eu não sei se é Isabel ou Isabela, aqui tá cortadinho. Isabel, ficou Isabel. faltando o L. Desculpa, deixa eu baixar a mão. Obrigada. Eu sou advogada, gente. Eu estou ouvindo vocês falarem e eu não teria a menor coragem, num lugar desse, se eu tivesse lá, de falar que uma pesquisa não poderia ser feita daquela maneira, porque não tem nenhum embasamento. Agora, existe, eu estou fazendo um paralelo aqui, com um outro curso que eu estou fazendo em bioética, tá? Que é deliberação moral clínica, quando você está com uma situação num hospital, uma situação limite ali. Vamos colocar como exemplo: o paciente não quer fazer um procedimento, a equipe médica quer. O médico está com medo de não fazer o procedimento e depois ser acionado pela família. Família está dividida. O que acontece? Se o hospital tiver, instala-se ali um comitê, chama-se o Comitê de Deliberação Moral, e com o método do professor Diego Grácia, que é amplamente utilizado e reconhecido, você vai ter uma equipe multidisciplinar, que tem advogado, que tem médico, enfermeira, às vezes você tem uma pessoa da religião daquela pessoa, enfim, o que for necessário para que se tome uma decisão que possa apurar os fatos, ver quais são os valores que estão em jogo, sopesar os valores, ver as opções entre o curso ótimo e o curso péssimo, existem outros.
Eu não sou médica, gente, eu sou advogada, estou me metendo nessa, porque eu acho que tem que ter uma pergunta aí, como vocês estão dizendo. E no final, você tem que fazer a escolha prudente. Qual é a escolha prudente? É aquela que você pode oficializar, você dá publicidade para ela, você suporta essa decisão. Ela pode ter que ser modificada, no caso aqui que eu estou falando para vocês, no dia seguinte, porque mudou o estado do paciente. No caso de vir uma pesquisa, eu deveria ter que fazer todas essas perguntas e, quem sabe, outras, para poder sustentar o não, como a gente estava dizendo aqui, né? O sofrimento do animal vai ser enorme. Qual o benefício? Qual a aplicação? Vocês, eu acho que talvez por aí a gente consiga levar alguma coisa para encorajar as negativas. É uma pergunta até, tá bom? Era isso. Isabel, muito boa a sua colocação. E eu queria dizer que eu acho que a sociedade, de maneira geral, quando pensa o que é uma comissão de ética no uso de animais, tem no seu imaginário que é isso que as comissões fazem, que elas analisam uma proposta e trazem toda E essa não é? análise que você comentou para chegar numa decisão que vai analisar desde, né, desse balanço dano-benefício, se existem outros métodos, se aquela pesquisa é justificável ou não. Mas o que a gente vê na prática é simplesmente uma etapa burocrática para aprovação das pesquisas. Tá. Tanto é que a taxa de rejeição dos projetos, ou a gente vai ter a ingenuidade de achar que todos os projetos submetidos às mais de 1.000 do Brasil inteiro, né, nos últimos anos, todos os projetos não tinham nenhum problema, né, nem de método, nem Claro. de baixa relevância, ou a gente tem esse entendimento ou a gente tem aí um diagnóstico de que, apesar da SEUA ter sido criada com esses objetivos muito claros de garantir que todos os estudos com animais só sejam aprovados se seguirem todos aqueles critérios éticos, técnicos, científicos e tudo mais, a gente vai ter que entender que tem um problema aí, porque o que a gente vê na prática, os relatos que a gente ouve, é uma simples etapa burocrática. E isso vai desde problemas que a gente, né, já identificou como a pessoa ser o dono da empresa, o presidente da SEUA, o responsável técnico, o veterinário, assim, ocupando todos os cargos ali, SEUAs que simplesmente tem apenas as pessoas que não vão criar problemas. A gente tem muito que avançar ainda nesse sentido. Acho que ter um comitê de ética, e assim, quando foi proposto, né, a criação das comissões de ética, teve muita rejeição dos pesquisadores, que falavam muito sobre, mas e a liberdade do pesquisador? É, houve muita crítica. Hoje a gente não considera fazer pesquisa usando animais sem passar por uma SEUA. A análise ideal? Eu acho que não. Pelos relatos que eu escuto, acho que a gente precisa avançar muito, assim. Mas é para isso que estamos aqui também, né, nesses Ah, tá. grupos e no curso, para a gente entender quais são os problemas e onde é que a gente pode melhorar, né? Desculpe o Bianca. desabafo, além de tudo. Não, claro, eu entendo que não é aqui. De fato, para quem não é da área, imagina-se que tem alguma deliberação. Pelo que você está dizendo, aí eu até coloquei uma pergunta: existe nessa deliberação algum papel escrito? Tem. Sim, mas existe um sigilo, né? Essas propostas, elas não são
é, publicizadas, como você falou sobre a decisão, desse Sim, comitê. Porque não existe, são. claro, existe uma necessidade de sigilo por N questões quando você está falando de pesquisa biomédica, mas também existe um movimento. Na Europa isso já é obrigatório dos resumos não técnicos, né? Então toda Isso, pesquisa precisa, isso. você precisa incluir. Isso não existe no Brasil ainda. Tá. Que também é algo que, assim, acredito. Eu tenho uma ideia um pouco fora da caixa em relação a Qual isso, é? porque eu acho que os projetos que envolvem animais, mesmo quando aprovados pela SEWA, quando eles recebem dinheiro público, eles deveriam ser abertos e as pessoas deveriam poder votar, porque o recurso é limitado. Existe um X recurso para pesquisa na área da saúde. Eu acho que esses projetos que recebem dinheiro público, principalmente os que envolvem animais, eles deveriam ser sujeitos a uma análise, do mesmo jeito que a gente tem consulta pública para resoluções, eu acho que a gente tinha que ter uma análise pública para aprovação desses projetos, porque acaba que quem analisa para onde vai o O recurso recurso. público dentro da pesquisa. Geralmente são pesquisadores que têm uma carreira baseada nos de animais, com os seus próprios vieses, que são vários, né? Mas muitas coisas para a gente discutir sobre Acho que esse tema. sim. Acho que a gente Estou precisa de uma outra aprendendo que roda. sim. Tá. Pessoal, eu queria pedir desculpa, Clarice. Eu vi que você levantou a mão, mas eu preciso ir. Então, se você puder colocar sua pergunta nos fóruns lá, por favor, é muito importante as perguntas. Ai, gente, desculpa ter que encerrar. Eu queria agradecer todos vocês que estão aqui, principalmente a Tayla e a Bianca. Eu acho que é muito legal essa nossa. A gente dialoga muito bem, né? Então foi muito legal ter vocês aqui. Obrigada por vocês contribuírem tanto por tudo que vocês fazem. E, gente, então deixem as perguntas lá. Se vocês quiserem falar com a Tayla ou com a Bianca, podem pedir, né? A Bianca tem os contatos dela, porque ela dá várias aulas no curso, né? Vocês ainda não viram, mas o próximo módulo tem bastante Bianca. E, Tayla, muito obrigada pela sua participação aqui, não só como aluna, mas também como debatedora aqui na nossa roda de conversa. E é isso, gente. Boa noite, obrigada. Deixem questões lá nos fóruns. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, meninas, podem falar, Bianca, tá? Agradecer de novo, parabenizar pelo curso. Muito bom estar com vocês de novo. Vocês vão me aguentar muito o próximo módulo. Daqui a pouco vocês não aguentam mais viver. E podem entrar Clarissa, em contato também. deixa sua pergunta lá, não esquece. Um abraço, gente. Também só agradecer, gente. A gente podia fazer mais rodas, né? Pra gente conversar mais ainda. Obrigada, beijão para vocês, gente. Obrigada Boa a você, noite, um Tara. abraço. Beijo.